Olá, boa tarde. O Brasil está enfrentando a 8ª onda de calor em 2024. A consequência, aqui no Rio Grande do Sul, é de um aumento no volume de chuva, já que a massa de ar quente na região central do país dificulta o avanço das nuvens carregadas. O ar seco aumenta o risco de queimadas em diversas regiões do país. Com isso, além da piora na qualidade do ar, a visibilidade do céu também deve ser afetada pela presença da fumaça. No restante do país, como no centro-oeste, interior de São Paulo, as temperaturas podem ficar nesse período entre 3 a 5 graus acima da média, com máxima perto dos 40 graus. Os chamados eventos climáticos extremos serão cada vez mais frequentes. Diante disso, quais as estratégias urbanas podemos adotar? Como as cidades devem se preparar para enfrentar temperaturas sufocantes ou enchentes, como a que vivemos há pouco? Como buscar na natureza uma aliada nesse momento? É o que vamos debater no Conversas Cruzadas de hoje, que começa agora. São 5 horas e 28 minutos, estamos ao vivo aqui no nosso estúdio B do Conversas Cruzadas. Muito obrigado você que está nos acompanhando ao vivo aqui no nosso canal de GZH no YouTube, no site de GZH. Chat já está liberado para você mandar aqui a sua mensagem, a sua pergunta. E tem interativa, a gente bolou uma enquete aí para você poder participar também desse programa de hoje, que a pergunta é a seguinte: os eventos climáticos extremos já te fizeram considerar mudar de endereço? Você já pensou em se mudar em razão dos eventos climáticos extremos? Sim ou não? Vota aí na nossa interativa, na nossa enquete. Agora em Porto Alegre, temperatura amena, 19 graus. Vamos conferir a imagem do Alto do Morro Santa Teresa, na nossa câmera lá no Alto do Morro, na torre. Olha como tá feio o tempo nesse dia 1º de outubro, começando com o tempo muito fechado. Chove bastante na capital nesse momento, às 5 horas e 29 minutos. Se você puder ficar em casa ou ficar onde você está aí, é recomendável. Fique aí nos acompanhando nesse Conversas Cruzadas, que a gente vai ter um debate profundo agora sobre eventos climáticos extremos e sobre planejamento urbano, como isso tudo pode estar relacionado. Vamos apresentar os convidados de hoje do programa. Aqui à minha esquerda, o professor Francisco Aquino, climatologista, chefe do Departamento de Geografia da URGS. E aqui à minha direita, Francisco Zancan, arquiteto, urbanista e CEO da Space Hunters. É o time do Conversas Cruzadas de hoje para esse dia chuvoso, que a gente está vivendo mais um episódio no Brasil, mais uma onda de calor, e por mais que esteja chovendo aqui também, até o professor pode explicar para a gente, tem relação também aí com essa onda de calor que pode estar impedindo que as nuvens carregadas avancem pelo país. Professor Francisco Aquino, muito obrigado por estar aqui no Conversas Cruzadas de novo. O professor teve um outro episódio que a gente debateu muito, né, professor, sobre o futuro aí do planeta. Foi no nosso estúdio principal, lá no Morro Santa Teresa. Agora, gentilmente, está aqui para a gente conversar um pouquinho. Professor Francisco Aquino, como é que o senhor está vendo essa... Explique para a gente, primeiro do ponto de vista aí do clima. Mais uma onda de calor que o Brasil está vivendo. Daqui a pouquinho a gente amplia para a questão urbanística. Mas conte para a gente o que esperar daqui para frente. Ondas de calor, eventos climáticos extremos mais frequentes. Temos, de algum modo, nos preparar, né, professor? Boa tarde, obrigado pela presença. Muito boa tarde, Léo. Boa tarde, Francisco. É muito bacana esse teu estúdio B, né? Legal, né? É, legal, adorei. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. De fato, as ondas de calor previstas há décadas atrás, elas chegaram mais frequentes e até mais intensas, assim como nós vimos em 2023 recordes de ondas de calor e elas antecipadas já em setembro, nós estamos conseguindo já superar em 2024, porque elas seguiram. Você já comentou aqui que nós estamos pelo menos na 8ª onda de calor no Brasil. Então a região do Brasil central, o ar está mais quente, tem aí alerta de baixíssima umidade, aquela região de Goiânia, Goiás, etc., né? E esse sistema tem um impacto que deixa o Brasil mais seco, leva para uma crise hídrica, onda de calor, tem prejuízo na saúde humana
no ambiente rural e no ambiente urbano. E aqui no sul, lamentavelmente, a gente estressa a passagem de uma frente, ela estaciona e aí iniciam as tempestades, as trovoadas que nós estamos ouvindo. E isso gera em alguns momentos impacto, destelhamento, dano e até inundações. Então a gente, nos últimos 60 ou mais dias, nós tivemos na circulação entre o centro-norte do Brasil e o Rio Grande do Sul, ou umidade abastecendo tempestade, ou um rio de fumaça abastecendo um ar nada saudável para respirarmos. E essa é a tendência das próximas décadas. Portanto, já acelerando no tema do programa, planejamento do nosso futuro, planejamento territorial e urbano é essencial, né? Então, do ponto de vista do clima, é importante destacar: mais de 50% da humanidade vive em cidades. Então, a nossa relação com as cidades é direta, mas a nossa relação com a mudança do clima e ambiente urbano tem sido nada planejado. Quer dizer, as cidades são mais quentes, elas são mais poluídas, elas são mais ruidosas, e a gente precisava associar algo que você citou na abertura do programa: trazer a natureza para esse planejamento. Quer dizer, arruamento, parques, árvores, cinturão verde, centro mais verde, transporte diferenciado, quer dizer, mudanças de uma série de visões de mundo para as cidades, elas estão muito atrasadas, né? Então a gente entende que tem aí um conflito, uma dificuldade, um planejamento estratégico, econômico, desenvolvimento de toda a ordem, mas ele impacta diretamente o ambiente urbano, onde nós estamos. Então nós aumentamos os riscos e as vulnerabilidades de idosos e crianças nas ondas de calor do ambiente urbano, ou no Brasil central, mais rural, mais agrícola, não importa, né? Mas o ambiente urbano, associado até os eventos extremos, ou inundações, ou ondas de calor, também disparam em nós, no cotidiano, uma letargia. A gente fica mais lento no trabalho, a gente fica desatento no trânsito, a gente entra em mais acidentes, né? Então, a vida no ambiente urbano, ela precisa, sem dúvida alguma, isso é um consenso, de que o planejamento, né, dos especialistas seja levado à frente e que a gente pare de andar, digamos assim, a reboque de um plano anterior. Quer dizer, se a gente discute hoje e faz um belo plano para 10, 20, 30 anos, em 2050, eu te adianto, lamento, as madrugadas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, serão de 3 a 4 graus Celsius mais quentes, as madrugadas. Então você vai dormir mal, né? Então você vai estar com temperaturas acima de 23, 24 graus, aí você precisa de ventilador, você demanda ar-condicionado, você demanda energia elétrica. Se você está numa crise hídrica, isso custa caro ou não tem, e você está perdendo a qualidade de vida. Então, se a tua cidade ela tem ilhas verdes, ela tem um transporte, uma mobilidade diversa, diferenciada do modelo que a gente tem hoje, você ganha muitos benefícios. Eu acho que, professor, não está mais do que evidente, muito claro, de que não há mais como brigar com isso, né? Ou de duvidar dessas previsões. Tudo que a gente viveu recentemente, com as inundações, com a enchente, foi só mais uma prova, e talvez uma prova cabal definitiva, de que não há mais margem para a gente negar a presença de eventos climáticos extremos na nossa vida hoje e daqui a alguns anos. E quando o professor fala em 2050, no primeiro momento pode parecer que é algo lá no futuro, daqui a 26 anos. Estamos em 2024 já. E se a gente não pensou em medidas de planejamento, de prevenção, de algo que nos traga mais próximo da natureza, e ter a natureza como o meio ambiente como um aliado, não significa de que a gente não possa, de alguma forma, corrigir ou refazer essa rota. Sem dúvida. Que há todo um futuro pela frente. Pior do que não ter feito é continuar não fazendo. Exatamente. Então vamos parar e pensar de que a gente precisa fazer alguma coisa. E uma dessas coisas que a gente precisa olhar, como o professor bem falou, é a vida no ambiente urbano. A vida no ambiente urbano passa muito por profissionais como o Francisco Zancan, que é arquiteto urbanista, pensa nas cidades. A gente vive em cidades já consolidadas, especialmente as grandes metrópoles, em que
eu imagino que seja muito difícil modificar algumas questões de planejamento. Mas, Francisco, vamos lá. Por onde começar? A questão do planejamento urbano. Tem as questões de calor extremo, tem as questões de inundações. Fica à vontade para fazer a sua primeira manifestação para a gente fazer essa conversa cruzada aqui com relação a planejamento urbano e a eventos climáticos extremos. Muito obrigado pela presença. Temos 2 Franciscos aqui, né? Não precisei fazer a brincadeira, evidentemente, vocês perceberam. Conseguimos reunir 2 Chicos aqui. Francisco Zancan, boa tarde. Primeiro, boa tarde, obrigado. Obrigado, Francisco, também por estar aqui. Prazer. A parte urbana, obviamente, se a gente for pegar todas as cidades do mundo e juntar, é uma pegada muito pequena, frente ao tamanho do planeta, mas tem microclima, afeta, como bem o meu xará falou, afeta diretamente a nossa vida, porque a gente vive dentro daquele ambiente. Então, o grande desafio que a gente tem para olhar a cidade não é só ver onde é que é esgoto, onde é que tem rua e tudo mais. A gente tem que pensar a cidade como um ambiente de troca de pessoas, troca de ideias, troca de mercadorias, troca de bens, troca de tudo. Então, as nossas cidades, independente de clima, elas já estão sofrendo uma crise no Brasil. Isso é uma coisa que a gente vê. Caxias do Sul, a gente avaliou, o centro está morrendo. A gente está vendo em cidades como Jaraguá do Sul, que é uma cidade que cresce muito, tem indústria forte lá, o comércio do centro está morrendo. E a gente está notando todos os comércios do centro das cidades brasileiras estão morrendo. Então, a gente está num bom momento para fazer essa discussão. Porque a nossa cidade tem que ser repensada. Ela não está funcionando mais como ambiente de trocas. E a gente viu aqui em Porto Alegre que ela também não está funcionando muito bem como um ambiente de segurança. Mas assim, há um conceito geral, independentemente se a cidade é pequena, média ou grande, ou vamos lá, tem que pensar dividido isso? Eu gosto de pensar a cidade como cidade. Obviamente tem tamanhos maiores, complexidades maiores. Mas pensa assim, o ser humano faz cidade há uns 7, 9 mil anos, mais ou menos. A cidade mais antiga foi contada na Turquia 7 mil a.C. Então a gente tem essa técnica, esse conhecimento acumulado na nossa história de 9 mil anos fazendo práticas urbanas. No Brasil, as práticas das cidades, acontece um fenômeno no Brasil que eu não encontrei em outros ambientes, outros países, que é os centros das cidades brasileiras, elas aparentemente têm ciclo de vida. Então todas as cidades elas estão morrendo o centro da cidade, mas aí a gente pensa, pode ser um ciclo natural das coisas, tudo tem ciclo. Mas nas cidades europeias, chinesas, cidades no norte da África, isso não acontece. Então alguma coisa está acontecendo que a nossa cidade não está funcionando como troca. Ao mesmo tempo, a gente tem cidades que são um pouco resilientes. Bem como o Francisco tinha falado um pouco antes de começar o trabalho, ele falou justamente, começar o programa, ele falou justamente da parte do 4º distrito, que é muita área impermeável, pouca pessoa habitando e com qualquer chuva ela alaga. Então o nosso sistema de drenagem não funciona tão bem. A gente foi acometido esse ano pelo nosso sistema de proteção de cheias por vários problemas, desde a questão de execução, que no Sarandi foi feito abaixo, desde principalmente a questão de manutenção, que em muitos lugares não foi feito, e até a relação de o que a gente vai fazer agora. Até agora a gente está sem sistema de proteção, né? Tem sacos de areia no lugar. Então a gente tem que pensar de todas as formas, como é que a gente pode proteger a cidade. Mas aí são planejamentos que a gente tem. Então, vamos lá, de situações emergenciais, né, mais imediatas, que é a questão de proteção, e as questões mais estratégicas, que aí pode ser a médio ou a longo prazo. Exato. E é viável, uma cidade como Porto Alegre, mexer nessa estrutura a médio ou longo prazo, pensando lá em eventos climáticos extremos, aí não sei se é no calor extremo, se é numa chuva extrema, num alagamento, ou se é tudo misturado? Dá. Tem casos em cidades do norte da Itália, onde tu tem a quantidade de enchente ao longo do tempo e a altura de recorde que foram quebradas. Então, 1850 estava lá 1 metro, 1870 1,20 m. 1930 ela chegou a 3, 4 metros de altura. Essa cidade ela sofreu umas 7 vezes enchentes quebraram recorde nos últimos 200 anos. Ela continua existindo. O que eles fizeram? Eles criaram sistemas mitigatórios. Eles fizeram lá onde o rio pegava, eles fizeram... óbvio que eu não estou dizendo para a gente fazer isso aqui, tá? Mas eles fizeram diques, eles trabalharam para a cidade não sofrer tanto. Ao mesmo tempo, eles trabalharam as áreas que eram inundáveis da cidade para elas ficarem com uma arquitetura que era mais resiliente. Isso são coisas que a gente vai ter que pensar em Porto Alegre. A arquitetura mais resiliente. Dá para pensar em Porto Alegre isso? Uma Dá, cidade por exemplo, a zona... Sem dúvida. Mesmo não sendo arquiteto, cruzei a conversa aí, né? Pode cruzar, professor. Mas sem dúvida, né? Desculpa interromper, não, por favor. Mas sem dúvida, me senti provocado, claro. Léo. É difícil, não é impossível.
custa muito caro para Porto Alegre, ou custa muito caro para todos os municípios que foram destruídos nas últimas inundações, não fazer nada. A gente gastou muito dinheiro só em resgate necessário, só em atender o evento extremo. E a gente não gastou nada parecido planejando, nem exercitando na prancheta projetos de verdade para estas cidades. E você perguntou algo de... Tomei a palavra do meu colega, né? Falando em evento extremo, onda de calor, chuva extrema, etc. Do ponto de vista do painel intergovernamental de mudanças do clima, a gente pensa lá, cidades pequenas, até 20 mil habitantes. Uma métrica para a gente pensar isso. Tem que ter planejamento, elas vão ter impactos. A gente viu o que aconteceu nas cidades de 10, 15, 20 mil habitantes ou mais no interior do Rio Grande do Sul, nas últimas inundações ou nas últimas estiagens, de 21 até 23, né? E aí quando a gente entra numa metrópole como Porto Alegre, aí o processo, Porto Alegre, temos que falar da região metropolitana, né? E aí acho que é um outro desafio, pensar Porto Alegre, a metrópole, a capital, mas tem que pensar a região metropolitana, porque se a gente não resolver, por exemplo, o trem, olha o trabalho que o trem o pessoal do Transurb está fazendo para tentar fazer o milagre do trem voltar a Porto Alegre, né? Até o centro da cidade, né? Então o impacto que tem na mobilidade das pessoas, a nossa ineficiência, sem citar A, B ou C, na mobilidade urbana. A nossa mobilidade é péssima, né? A gente fica muito tempo trancado, a gente só consegue operar de um jeito, que é carro, você não tem alternativas. Até o indivíduo mais receoso diz, não sei se eu vou usar um transporte por aplicativo ou uma bicicleta, né? Ele nem tenta isso, porque ele vai dizer, não funciona. Então, desculpa. Não, mas não total. Não, é isso aí, podemos cruzar aqui as conversas. Não, Ozancan, eu quero te perguntar o seguinte. Se você tivesse a oportunidade de falar para os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, algo que seja viável, que não fosse uma utopia fazer num período de 4 anos, em termos de planejamento urbano, aqui para a cidade de Porto Alegre, depois a gente pode usar outros exemplos de cidades também. Com relação a planejamento urbano, na relação do enfrentamento a eventos climáticos extremos. Além do óbvio, que é a construção de proteção, diques, comportas... O que daria para dar de conselho? Tá, primeiro a relação de resolver, esquece o dique. Uhum. Acho que o plano diretor de Porto Alegre faz mais de 100 anos, quase 100 anos, que ele esqueceu de pensar a cidade onde a gente convive e ele pensa o teu lote. Então o plano diretor, tu olha lá, ele quanto tu pode construir no lote e o que tu pode fazer no lote. Mas sabe quem é que faz a cidade? É o loteador, é um empreendedor privado. Então, assim, a cidade onde a gente convive, onde a gente transita, é feito pela entidade privada, que aprova na prefeitura, e a prefeitura está mais preocupada com o que ele vai fazer dentro do lote dele. Deveria ser o contrário, a prefeitura tinha que pensar qual é o traçado de via que a cidade tem que ter para pensar um planejamento de transporte público eficiente, tem que pensar como é que tu quer que sejam as vias prioritárias para comércio, para gerar densidade ali. Então, a gente está pensando no terreno, e a prefeitura está pensando no terreno e esquece a cidade onde o terreno está situado. Mas dá um exemplo, Francisco, porque se pensa a cidade depois de um empreendimento, por exemplo, ou tem que se primeiro pensar na infraestrutura da cidade e eu queria entender melhor. Um bom exemplo próprio é Porto Alegre. O plano montanha foi um dos primeiros planos, o pessoal desenhou, a rua vai ser assim, a cidade vai ser aqui, tem uma estrada aqui, e desenharam a cidade. A partir dali, os empreendedores tiveram que construir a cidade com base no plano do governo. Isso a gente está falando de qual período? 1920, um pouco antes até. Então, tiveram que construir, 1890, perdão. Então, a cidade foi construída de acordo com o plano do governo. Certo. Atualmente, no Brasil, e eu faço trabalho para loteadoras, a loteadora constrói o plano com base no que ela quer na gleba que ela tem. E aí ela aprova esse projeto no governo. Mas isso é um empreendimento imobiliário, um shopping, um bairro? Bairro. Os bairros do Brasil são feitos assim atualmente. Então a loteadora tem uma gleba e ela diz, vou fazer uma rua aqui assim, assim, assim. Só que isso acontece muito comum. Eu tenho uma gleba, o loteador tem uma ideia boa. Explica o que é gleba. É um terreno grande, tá? Tem um terreno, desculpa, perdão, obrigado. Então tem um terreno grande. Tá.
E aí tem um desenho maravilhoso, Tá. mas do lado tem um vizinho que não quer vender. Tá. Tu acabou de... eu ia falar um palavrão, mas tu acabou de ferrar todo o teu projeto. Como é que tu vai projetar uma cidade assim? Então a cidade fica toda uma coxa de retalhos. Aí o sistema de transporte público não consegue funcionar, porque tu não tem vias adequadas para fazer ligação do ponto A ao ponto B. E aí vem um grande problema. O nosso sistema de transporte público, ele é feito por concessão, ele é feito por licitação. Então tu tem os bolsões e o governo diz onde é que cada bolsão vai funcionar. Só que o governo não tem controle sobre como é que a cidade vai funcionar. Então ele tem um sistema super regulado de transporte público funcionando num sistema onde ele não tem controle nenhum do desenho urbano. Ou a gente desregula um, ou a gente aperta a mão no outro. Só que a gente está nesse meio, nesse limbo, que acaba ficando uma confusão, que é o que a gente tem. Né? E uma dica assim bem objetiva para quem está querendo assumir a prefeitura. Vamos voltar lá para os eventos climáticos extremos. Perfeito. Há a possibilidade de indicar alguma coisa assim, ó, Porto Alegre eu acho que deveria tirar o asfalto de determinada região. A gente se fala muito sobre impermeabilidade do solo. Sei lá, tô dando exemplo aqui, mas eu acho que em 4 anos uma coisa dá para ser feita, e por isso que eu falei da relação de pegada urbana, é porque o plano diretor vai ser votado ano que vem. Tá. Então isso é uma oportunidade única de conseguir mudar um pouco esse raciocínio. Porque o nosso plano diretor é o que rege a nossa cidade, em termos de desenho urbano, em termos de convívio. O que eu daria de dicas? A gente tem já áreas construídas na cidade, são pouco povoadas, e isso, em parte, muito por uma relação de que não compensa para o investidor investir naquele lugar. Mas já está impermeabilizado. O estrago ambiental já foi feito em várias zonas da cidade. Então vamos densificar essas zonas, já foi feito o estrago, e vamos fazer com que a zona que não está habitada não seja habitada. Belém Novo, lá na Zona Sul, se a gente for pegar no Google Earth, tu vai ver que foi criado um bairro totalmente novo. Um monte de rua, um monte de asfalto, um monte de zona impermeável. Isso tem impacto ambiental. Isso podia ter sido mitigado se a cidade encolheu. Então, isso podia ter sido mitigado se a gente simplesmente permitisse que a cidade se adensasse numa zona que já tem estrutura suficiente. Professor Aquino, Léo, cruzando de novo, né? Isso. Hoje estou atrevido, né? Não, já é da casa. Mas o comentário é importante marcar o que o Francisco disse. A população na cidade de Porto Alegre não está crescendo. A gente não tem uma demanda por crescimento populacional e que a gente tem eu vou usar uma palavra aqui, mas sem querer ofender ninguém, né? Uma estratégia, um desordenamento nessa história, né? Então nós temos áreas ocupadas, impactadas quase ninguém, nós temos áreas ocupadas, especialmente impactadas e que você não tem mobilidade, você está misturando isso tudo, né? Mas do ponto de vista do clima, e a gente pensar em evento extremo, que pode ser inundação, uma onda de calor, tudo vai nos impactar na nossa saúde, no alimento, preço do alimento, como a gente está vivendo hoje. Eu tenho certeza que todo porto-alegrense observou que no último ano e meio, a qualidade dos alimentos de modo geral caiu. A fruta, o legume, tudo que você procura em qualquer dos lugares, caiu a qualidade, né? Porque o tempo e o clima não estão ajudando. O transporte não está facilitando. Toda aquela fruta, aquele legume ou aquilo que viria do centro-oeste brasileiro agora, nesse período de inverno, para nós, não chegou, porque está queimando, né? Então tem um custo. Então as cidades se tornam caras, elas estão se tornando mais inóspitas nesse cenário de mudança do clima. Então a minha sugestão para candidatas, à gestão pública, a tomarem decisão para nos guiarem para 4, 8, 10 e 20 anos para frente, que isso é no mínimo, eu acho que é importante que quem vota agora tem que pensar que o voto está associado a planejamento de pelo menos 2 décadas para frente. Apesar de que no meu exercício individual, muitas vezes é anual, o meu pagar imposto, filho no colégio, isso, né? Mas o planejamento da cidade é 20 anos para frente. Então a gente precisa começar hoje para em 20 anos ter avançado. E a minha dica, né, a gente precisa melhorar nossa relação com as áreas livres de impermeabilização, de asfalto, do que seja lá o que for, e arborização. É a melhor tecnologia existente. Eu insisto em usar essa associação perigosa, que é uma tecnologia. A natureza está a nosso favor. A gente vai ter melhor qualidade de solo, melhor qualidade do ar e arrefecimento. A gente está contra o relógio, a ampulheta está virada, a temperatura está subindo, a gente não fala mais em 1,5 graus do Acordo de Paris, a gente sabe que até o final do século é 3 a 4 graus Celsius.
Então a gente está só no início dos eventos extremos. Pode ser as madrugadas quentes ou os dias quentes e todos os seus impactos. Vai chegar um momento em que a gente está vendo isso na Argentina, no Paraguai, no sul do Brasil e no Uruguai, que os dias muito quentes, escaldantes, eles são mais frequentes. A gente vai passar de 100 dias quentes, acima de 35 ou mais graus Celsius, até 2050, um pouco para frente. Mas isso então, aonde, professor? Na América do Sul e no Brasil. Eu estou lembrando de memória o mapa da América do Sul piorando do Acre em direção a Mato Grosso do Sul, Paraguai, oeste do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Uruguai. Tá, mas aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem dias no verão que são extremamente quentes, abafados, mas a gente não tem com tanta frequência o termômetro oficialmente marcando assim 40 e tantos graus, né? A gente tem sensação térmica que até bate elevado. Isso. Mas no termômetro não chega. Vai ser mais comum termômetros ultrapassando 40 graus aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo? Vai ser mais comum você ter registros de 40 graus ou um pouco mais, e vai aumentar o número de dias em que você ocorre isso. Então você tinha lá, respeitando a nossa idade aqui nessa conversa, né? Nós crescemos assim, decorando, olha, recorde de chuva, recorde de temperatura, 30, 60 anos. E hoje em dia, se você pega, os recordes foram batidos no mês passado, no ano anterior, eles estão assim, se superando. Eu nem sei mais o que é um recorde, do ponto de vista do tempo e do clima, porque você supera ele muito rápido. Então, nós vamos ter mais dias quentes, pensando num calendário civil, que é um ano, e você vai ter mais dias com os recordes consecutivos. Então, se você tem 4 dias com temperaturas acima de 40 graus, você tem um prejuízo enorme na agricultura. O solo vai ficar excepcionalmente quente, e lembrem-se, o verão no Rio Grande do Sul, o dia tem 14 horas praticamente. É 14 horas de iluminação, né? Então é muito longo e o efeito no aumento da temperatura é maior. E quando você volta para a cidade, que é concreto, que é asfalto, que não tem um planejamento de refrigerar, trocar o ar, a ventilação, ou de aproveitar o arrefecimento que o Guaíba deveria estar. Você sonha com uma cidade metrópole e você queria um Guaíba do lado. Isso é o sonho das cidades no mundo. A gente maltrata o Guaíba e maltrata a cidade, né? Então, puxa, não é um bom negócio. Então a gente precisa pensar que a cidade vai ter no seu desenvolvimento, e a gente não vai poder fugir disso, adensamento. Apesar da gente ser reticente muitas vezes do princípio do adensamento, mas a gente sabe que uma cidade densa, vou pegar uma cidade que eu conheci e do ponto de vista de soluções futuras tem funcionado, Singapura. Sim. Então você fala de adensamento, tá lá, prédios gigantescos, áreas verdes, todo o sistema de comércio, diversidade, de trocas, vou usar o termo do Francisco, dessa sociedade. Quer dizer, você chega no trabalho, tem a tua quitanda, tem a tua livraria, tem o serviço de consertar roupas, você volta para o metrô. Aliás, é magnífico andar no metrô de Singapura, né? Então toda a tua vida ela está desconectada do carro. Nada contra o carro em si, mas está desconectado e você tem liberdade. Então o teu filho estuda próximo, o parque está junto, a área verde para idosos, o andar dos prédios dos idosos nessa infraestrutura densa está planejado. Então se Singapura com adensamento resolveu, como que a gente não faz algo parecido? E o bom do adensamento é que o sistema de transporte público ele é muito mais eficiente. Naturalmente a pessoa toma a escolha de não usar carro. E aí imagina, na minha rua, qualquer rua de Porto Alegre, eu moro no Petrópolis, eu poderia ter um calado bem menor, uma largura da rua bem menor, ter mais grama, ou ter em vez de asfalto, bloco de concreto, que é mais permeável, ter mais árvores, mas não, aí eu acabo tendo uma rua com asfalto, que ela é quente no verão, ela é pouco caminhável, tem pouca gente lá. Então adensar permite com que meus espaços públicos possam ser qualificados no tipo de pavimentação, podem ser qualificados inclusive na questão de viabilizar eu enterrar minha fiação,
para no lugar de um poste ter uma árvore, por exemplo, e a árvore cria sombra e cria vento. Então, a nossa cidade, quanto mais a gente pensa em ter que gerar menos adensamento, a gente gera o efeito contrário. É uma cidade que se espalha cada vez mais, como o Francisco falou muito bem, a gente não está crescendo, não tem demanda para criar mais malha, mas eu garanto que daqui 20, 30 anos continuando assim, os bairros de alta renda, claramente eles vão se avançar mais para a Zona Norte. A população que está na Zona Norte, que é de mais baixa renda, vai começar ou ir para Alvorada, ou ir para outro estado, ou vai para a Zona Sul. E a gente vai começar a fazer a cidade se espalhar cada vez mais. Qual o problema disso? Menos população, mais espalhado, alguma região vai ficar vazia. E isso gera um custo absurdo para a iniciativa, para o poder público, que vai ter que deixar de ter custo para manter o sistema de proteção, o sistema de drenagem, para manter áreas que são inabitadas, para manter a luz em uma região onde não tem ninguém morando. Bom, então assim, para enfrentar os próximos anos com eventos climáticos extremos, você imagina que a gente deva pensar as cidades com maior adensamento, ou seja, colocar as pessoas mais próximas. Exato. E aí isso requer prédios mais altos não ou ocupar locais que não estão ocupados? Barcelona, como é que faz isso na prática? Barcelona tem uma densidade 4 vezes maior que a de Porto Alegre. Não tem prédio alto lá. Paris é um péssimo exemplo porque o pessoal mora lá num quarto do tamanho dessa mesa. Sim. Mas Paris é super denso, então densidade não tem a ver com a altura. Muita gente confunde isso. E não necessariamente precisa. O que a gente tem é um prédio que ocupe mais o terreno, né? Que ele ocupe mais a área onde ele está. E não precisa ocupar todo o terreno. Pode ser como Barcelona. Barcelona, os prédios ocupam só a periferia das quadras. São altos, densos, tem a parte interna, que tem vegetação, parques, e tem a rua para fora. Você tem a ilha de frescor, né? Exatamente. A gente tem que fazer a nossa arquitetura ser adequada com o nosso clima. A nossa arquitetura não é adequada com o nosso clima, né? O melhor exemplo é que um prédio aqui, se eu tiro uma foto da rua de um prédio de uma região nova de Porto Alegre, tiro uma da Guatemala, e eu peço para a gente achar onde é que esses prédios, provavelmente eu não vou encontrar. Eu vou dizer, eu não sei. Né? Porque a gente simplesmente copia. Prédio de fachada de vidro, isso é uma insanidade. Nos Estados Unidos eles colocam, porque lá em cima tem um ar-condicionado gigantesco e o prédio é todo resfriado. Aqui no Brasil a gente coloca fachada de vidro, todo mundo fica suando lá dentro. Não é a melhor opção. A gente mora num clima quente e tropical. Então tem exemplo na Guatemala que é muito bom. O pessoal construiu um bairro inteiro do lado, chamado Caialá, na cidade de Guatemala. Bem legal. E eles pensaram, bom, vamos construir um bairro do zero, e tem umas 40 quadras. O que a gente vai fazer? Eles viram lá atrás soluções arquitetônicas que eram adequadas. Então os prédios são todos colados na rua e a rua é estreita. Por quê? Porque a rua é estreita, o prédio faz sombra na rua. Tá, mas como pensar no adensamento numa cidade como Porto Alegre? A gente tem zonas que naturalmente a pessoa quer estar. As pessoas têm zonas preferenciais. Pega essas zonas e muda os índices. Então, índice eu quero dizer quanto pode construir dentro do terreno. Tira recuos em determinadas regiões. Então, cria zonas de interesse, de densificação, e essas zonas, naturalmente, elas vão ser zonas que o custo do terreno é menor. Então, o empreendedor vai querer investir naquela zona que ele vai ter um retorno mais garantido. E são zonas que vão criar um círculo virtuoso. Vai começar a gerar mais densidade, vai começar a vir mais serviços, e aquela zona a pessoa vai começar a andar a pé, vai caminhar, mais ou menos como a gente tem no Bonfim. É como se a gente replicasse os moldes do Bonfim para outras regiões. Então a gente já tem os exemplos que funcionam aqui dentro, a gente não precisa ir lá fora. Bonfim, todo mundo quer, muita gente quer morar. São prédios, são velhos, tudo bem, não tem churrasqueira, tudo bem, mas sai central. Exato, é central. Tu sai na rua, tem tudo lá. Tu pode andar de bicicleta no Bonfim. Eu não consigo andar de bicicleta no meu bairro. Eu tenho sorte de eu ter colocado meu escritório a 3 quadras de casa, então eu vou a pé. Mas a grande maioria das pessoas não vão. E qual o problema? Já teve gente que é assaltada no meio do caminho do meu escritório, porque a rua é vazia. Então, a gente densificando zonas de interesse, naturalmente tu vai fazer a cidade se concentrar naquela área. A gente tem o poder público nesse quesito, ele tem que criar incentivos para a população querer estar. E não é incentivo de dar dinheiro, mas incentivo de botar assim, essa zona aqui é melhor para tu morar. Tu pode construir mais, o empresário vai botar no Excel e vai ver. Eu vou poder construir mais aqui e tirar mais lucro. E vou poder vender por um preço menor, porque o terreno custa menos. Naturalmente, tu vai fomentar aquela zona ter uma região mais interessante. No primeiro momento, tu vai gerar aquela região ser mais elitizada. Isso é normal. Mas pensa que ao fazer isso, a gente evita que a população de mais baixa renda saia das zonas onde elas já estão. Que é o que está acontecendo. A gente tem que começar a trabalhar. É tudo muito longo prazo. O prefeito que assumir... Pensa assim, o nosso plano diretor.
Agora é de 99, foi ajustado em 2019. Não, foi em 99, foi ajustado em 2009. O que causou a nossa cidade estar assim foi o plano diretor de 59. Então, em 59, criou o impacto que a gente está sentindo agora. Então, o prefeito que assumir vai ter que ter o ideal, né? Se eu pudesse falar assim, não, vai fazer isso, é fazer um movimento muito ousado, porque o nosso plano diretor ele é bem ruim. Então, teria que ser um plano diretor que fosse muito mais próximo do que uma Barcelona tem permissibilidade em algumas zonas, do que o que a gente tem. E aí, para começar um trabalho que a gente vai ver lá na frente, daqui a muitos anos. É trabalho de gerações. Então, meus filhos, meus netos, talvez teriam uma cidade que eles pensam, que cidade bacana, mas precisa ser mudado agora. Né? É um projeto muito complicado. Talvez, Léo, os efeitos da inundação nas comunidades, na cidade de modo geral, force os eleitores, o morador, o habitante, entender que essa é uma prioridade, a gente force aos tomadores de decisão que isso não vai ser um plano só de 4 anos, vai ser de 8, 10, 12 e por aí vai. Quer dizer, vai ter que passar de uma legislatura para a próxima. A gente precisa inverter isso para começar. Acho que antes de todas as perguntas que você fez sobre cidades resilientes para o impacto da mudança do clima e os eventos extremos do futuro, a gente precisa vencer planejamento que ultrapasse gestões de 4 anos. A gente precisa isso, né? Então total. A gente tem todos os exemplos. O Adriano Murilo Martins, mas Porto Alegre é linda por causa das quadras com varandas enormes. Aí vem a questão. Essa beleza que ele vê, ela gera uma consequência. A gente quer ver assim, eu quero manter essa beleza, ou a gente pode ter uma beleza como de Barcelona, que também é uma cidade muito bonita. Mas não tem varanda, a gente vai ter que escolher. Toda escolha que a gente tem um custo. Provavelmente não vai ser a varanda, como é o nome do o Adriano. O Adriano. Provavelmente não vai ser a varanda do Adriano, e eu confesso que eu concordo com ele. Eu adoro as varandas abertas. Se tem algo que eu não gosto, são as sacadas fechadas. Hoje em dia, todos os apartamentos que tinham sacadas e sacadas amplas foram fechadas. Aliás, o que aconteceu com as sacadas? Não tem mais, né? Por causa deixa para o arquiteto responder isso aí, né? O que acontece. Tinha sacada mais ou menos para a década de 80, 90, né? É por uma questão de burlar o plano diretor, porque aquilo não era computável, então tu construía uma sacada grande e não computava como área. Atualmente o pessoal, eles colocam sacada, na planta é sacada, mas na hora que constrói tu fecha, porque tu não está computando aquela área como sala. É mais ou menos isso. Mas ainda não é computado? Não, mas está dentro da sala agora. Mas está dentro da sala, mas está mais fácil de... É uma burla legalizada, assim? Mais ou menos. Mais ou menos. Uma coisa mais ou menos. Seria algo paradisíaco você ter, por exemplo, num apartamento, numa estrutura vertical, a sacada, que é aquele momento em que quando você está na sacada, você vê o ar correr, você tem horizonte, né? Você tem visibilidade. Mas aí pega aquele inverno de 3 graus, o pessoal olha aquela chuvarada de que um mês chovendo inteiro, e a sacada passa mais molhada do que sempre, o pessoal vai e fecha, né? Mas aí de novo eu tenho que insistir, o clima subtropical é esse, não tem jeito, né? A beleza do Rio Grande do Sul, culturalmente falando, é associado à chuva de inverno, às temperaturas de inverno, e isso faz parte, né? Então a gente precisa revisar essa nossa relação com a cidade, o nosso cuidado, zelo com a cidade e o ambiente que a gente mora, porque infelizmente, talvez a palavra correta é que o que a gente vem fazendo é uma exclusão na cidade, né? Se você tem condições financeiras, você localiza onde você quer, como você faz, como morar. A maior parte da população que não vai ter acesso financeiro a isso, ela está sendo colocada na periferia, né? No entorno da cidade, onde vai demorar o transporte, onde vai chegar por último a escola, a creche, o posto de saúde. Total. Quando chega já está depreciado. Quer dizer, isso é normal, né? Lamentavelmente a gente normalizou isso, né? E tem um detalhe, a pessoa vai morar na periferia, no projeto Minha Casa Minha Vida, né? Mas é igual ao Coab, o tipo de projeto. Não tem comércio na rua, por quê? Ele é feito como se fosse aquele... Eu botei uns quadradinhos largado no terreno. Então, não é uma cidade. A pessoa de menor renda, ela está refém em morar lá longe, num lugar onde não tem serviço, e a maneira como a cidade é desenhada, ela é feita para carro.
Então a pessoa não tem dinheiro. Hoje em dia é mais difícil comprar um carro. E o cara não tem nem como se deslocar direito. Isso é um desafio gigantesco, eu imagino, nessas cidades menores, por exemplo, ali no Vale do Taquari, onde estão sendo efetivamente repensadas, né? Sem dúvida. As cidades que foram Roca Salles, esses municípios que sofreram muito, extremamente que impactados. vão ter que mudar mesmo o local da cidade, ter que se pensar tudo isso, né? Inclusive... E o maior desafio é tu fazer a pessoa sair do lugar. Né? Em Encantado tem um bairro que ele fica perto do rio. E eles já tentaram 3 vezes tirar as pessoas ali. Eles tiravam, botavam em outro lugar e o pessoal voltava. Por quê? Porque aquele bairro é super bem localizado na cidade. Sim, mas não tem. Então não tem vem mais, a questão né? do incentivo. Tem que fazer uma cidade decente. Não adianta botar o cara numa caixinha de fósforo na periferia. Olha aqui, ó, só para fazer o registro aqui, Francisco. Ó, o Antônio Falavena. Prezado Francisco Aquino. Opa! Cumprimentos por suas colocações. Opa, veio elogio. Menos que mal. Bom. Principalmente, Ufa, obrigado. Principalmente em relação a futuro e à administração pública. Está certo, totalmente. Sem projeto de Estado, sem país, sem cidade. O Canoei Torres, que está sempre um assíduo aqui, Canoei sempre mandando mensagem. Que tipo de incentivos seriam sugeridos? Eu achei legal que ele já deu um apelido, quando a gente está com 2 Chicos aqui, o Chico Arquiteto, tá? Pode ser, Chico Arquiteto? Pode ser. Que tipo de incentivos seriam sugeridos pelo Chico Arquiteto? Redução de IPTU, por exemplo? Eu não iria tanto para isso. Adoraria, né? Ninguém gosta de pagar imposto. Mas só de tu permitir construir mais, naturalmente já seria um incentivo natural pela pessoa poder construir mais. Mas eu diria que se a pessoa quiser ir um pouco além, a prefeitura quiser ir um pouco além, dar incentivo de IPTU, o problema é que normalmente esse tipo de incentivo recai sobre outras zonas, né? Porque tu tira de um lugar, ou tu corta gasto, ou tu vai ter que repor de algum lugar esse imposto. Eu tô rindo. A Luísa gostou do Chico Arquiteto, nossa Chico história. Arquiteto. Mas e o Chico climatologista. Mas assim, apesar de eu não entender, né, da questão urbana, como eu adoraria, sou um fã, eu diria o seguinte: pode vir políticas públicas. Nós temos aí ministérios, e a gente pode planejar o país, né, as cidades, as regiões metropolitanas, e dizer assim, olha, é possível você baixar esse imposto, aquilo, se você constrói dessa forma ambientalmente amigável, que facilita a vida do cidadão, trabalhador, etc., que dá para ele, inclusive, qualidade de vida e assim por diante. Então, é uma política pública que a gente tem que pensar, né? Que decisão nós vamos fazer para o município de Porto Alegre, ou para os outros municípios, e não cair na falta de planejamento, naquela inércia de que nada pode surgir, e a gente seguiu ocupando áreas inundáveis, e hoje a gente sabe o que é uma inundação quando você tem que mover 600 mil pessoas, como a região metropolitana. Então é óbvio que a gente ocupou uma área inundável, e é óbvio que a gente tentou dar uma solução para Porto Alegre com o DIC. Se a gente fez o tema de casa, executou, manteve, é uma outra discussão, mas a gente correu esse risco, né? Então a gente precisa seguir fazendo um plano daqui para frente. Mas é mais ou menos isso que o César Pandolfo está colocando aqui. Eu vou repassar aqui, são 2 perguntas, acho que dá para juntar em uma e vocês tentam responder. Como equilibrar o crescimento econômico das cidades com a necessidade urgente de adaptação climática? Mais ou menos isso que a gente está tentando encontrar aqui uma luz, né? Considerando que muitas vezes as áreas mais vulneráveis são as mais pobres e menos desenvolvidas. Eu vejo isso numa questão que eu estava palestrando semana passada, e o pessoal sempre compara Porto Alegre com New Orleans, né? Na relação do impacto que a gente teve. E eu acho que eu gostaria que a gente parasse de se comparar tanto com Nova Orleans, porque, tudo bem, ela foi impactada, mas Nova Orleans é uma cidade que estava morrendo. Ela era uma cidade que quando foi impactada, eu me lembro, eu era jovem, mais jovem do que eu sou, eu gosto de acreditar que eu sou jovem ainda, mas o pessoal... Eu também. E aí o pessoal falou, impactou a região mais pobre dos Estados Unidos, Louisiana, né? Impactou uma das cidades mais pobres americanas. Então, assim, a gente tem que pensar, os Estados Unidos foi atingido agora por um furacão. Né? Então pegou Geórgia, pegou Carolina do Norte, destruiu um monte de coisa. Eu estava ano passado em Miami, porque a gente tem escritório lá, enfim, e tinha dado um furacão em Miami, tinha um parceiro meu falou, todo mundo no meu prédio perdeu o carro, todo mundo tinha perdido o carro lá. Só que ninguém fala da reconstrução de Miami, porque a cidade está economicamente muito forte. Sim. Então,
arrebenta as coisas, mas aí tu tem muito dinheiro indo para lá. Então eu não vejo de uma dicotomia entre desenvolvimento econômico e a relação ambiental. Eu vejo que para a gente conseguir ter uma resiliência ambiental, a gente precisa ter um desenvolvimento econômico. Porque aí vai sobrar dinheiro para soluções que mitiguem, vai sobrar dinheiro para soluções que resguardem. Então tem várias startups... E isso é economia, né? É Exato. olhar a visão, inclusive, é ter um olhar financeiro para isso também. E uma das melhores coisas que, se eu quiser incentivar uma certa região da cidade, a melhor região é trazer empresas. Eu vejo isso por Santa Catarina. Santa Catarina, eles querem criar um bairro, lá é o contrário nosso. Então eu participei de um projeto, o lançamento de um bairro numa cidade em Santa Catarina. Aí o dono do terreno falou assim, não, eu vou botar aqui indústria, porque aí eu vendo rápido. Onde é que a gente pensaria isso aqui no Rio Grande do Sul? Eu vou botar essa parte para vender para a indústria, porque eu consigo dinheiro rápido. Por quê? Porque lá eles têm incentivo. Então, eu não estou dizendo botar indústria no centro, tá? Tô longe disso. Acho que alguém fala, não, tu quer botar indústria? Não, mas trazer empresas. Trazer empresas para as regiões que a gente quer que valorizem. Aí coloca a empresa lá, incentiva a vir empresas. Eu gostei da ideia de tu dar incentivo na questão de edificações que são ambientalmente mais resilientes, mais interessantes. E também a relação. O governo público tem imóveis em zonas centrais. Isso. Ele pode transformar elas em residências populares, vender para crédito subsidiado para as pessoas de menor renda perto do seu emprego. Essa questão é uma prova de fogo, Léo. Por exemplo, o que a gente demanda muito modernamente é, por exemplo, serviço. Você faz uma compra online, você quer uma entrega que ela seja rápida, etc. Isso agrega serviço, agrega pessoas e agrega mobilidade. E geralmente a gente está fazendo isso já descentralizado de São Paulo e indo para as regiões metropolitanas. Então, região metropolitana de Porto Alegre, vamos falar Eldorado, né? Então, se a cidade planeja que vai entrar de verdade nesse circuito, você traz esse serviço, esse circuito para dentro da cidade, você planeja a tua próxima construção e você vai desenvolver a cidade, ela vai captar recurso, ela vai captar turismo, ela vai captar tudo, né? Então, assim, desde que seja uma micro cervejaria, uma padaria, um ateliê, não importa. Isso tem que ser diverso e a gente não controla. A gente não... Porque quando a gente diz aqui eu vou botar isso não sai assim, né? Então a gente precisa respeitar a origem, a tradição, a vida daquela comunidade, daquela cidade. Isso é um detalhe. Agora, para você ganhar resiliência, você precisa dessas estratégias dos planejadores, obviamente, mas do ponto de vista do clima, algo que é um problema global. As infraestruturas têm sido planejadas para aquecer. É isso, elas não são planejadas para serem com ventilação cruzada. Tipo o quê, Francisco? Bom, aí eu não sei, vou deixar para o meu colega arquiteto Francisco. Ele já deu um exemplo, né? Prédios mas, assim, muito envidraçados. O prédio muito envidraçado. Então, assim, a característica do material construtivo, o posicionamento, as chances de você ventilar o prédio não são as boas. Então você torna os ambientes mais custosos porque você gasta mais energia e ele fica... Então se a cidade passa a ter de verdade mais painel solar, mais telhado verde, mais rooftops verdes, mais captação de água, você recicla todo o sistema, coloca empreendedorismo e tecnologia, porque se no prédio que você mora, você capta água, você reutiliza a água, você tem painel solar, você tem aquecimento, você demanda uma assistência, um técnico, você demanda serviço, você faz a parte importante para o meio ambiente e te sobra espaço na quadra, no bairro, para você ter mais área verde e você desfrutar da vida. A gente inverteu a lógica de viver na cidade como Porto Alegre, em que a gente queria morar em bairros com infraestrutura, isso é, escola, hospital, comércio e praça. Essa é a lógica. O Adriano fala aqui que Renault e Heineken têm feito bairros no Paraná. Tem conhecimento disso, Francisco? Não. Não, mas eu acredito que sim, como eu falei, a iniciativa privada constrói bairro no Brasil. E uma coisa que o Francisco falou, que é só para pegar que é importante, soluções de cobertura verde em telhados, captação de água da chuva, são soluções que elas encarecem um pouco.
por isso que volta de novo aquela ação de Isso, densificado. Porque tu dilui esse custo, torna muito mais, não torna caro. Sim. Então, seu pai, imagina, eu estou dividindo minha cobertura verde, que custa 20% a mais, com 10 famílias, com 10 apartamentos. Se eu tiver 40 apartamentos ali, eu estou diluindo esse custo em 40. Vamos para uma parte bem prática, então. Primeiro para o Aquino, do lado da climatologia. Como é que o verde, tá, da natureza? Árvores, e há pouco a gente viu imagens ali do pessoal no calorão buscando uma árvore para ficar embaixo. Como é que, do ponto de vista do clima, a arborização, um solo menos impermeável, um solo mais verde, ajuda nessa batalha que a gente está enfrentando aí de um calor extremo, por exemplo, e até enxuvarada, porque se a gente consegue equilibrar uma onda de calor extremo, a gente pode ter menos chuva extrema também, né? Isso. Uma coisa é certa, nós teremos mais chuva extrema e mais calor extremo nas próximas décadas. E só temos um caminho: arrefecer esta condição extrema. Quer dizer, tentar diminuir a chuva extrema e tentar diminuir a temperatura extrema, seja de dia, seja de noite, ou seja por períodos longos. A única alternativa simples, viável e barata, e que todo mundo sabe o que fazer, é você tornar a área mais verde. Então, assim, a gente em Porto Alegre coloca a calçada em absolutamente todo o espaço da calçada e mal deixa área para o solo transpirar na raiz das árvores. A árvore fica vulnerável, doente, vamos dizer assim, e ela cai mais fácil, né? Então, a gente tem mania de, por exemplo, calçar os pátios das casas para que você não tenha que cortar a grama, ter o trabalho de cortar a grama, fazer isso. Botar um concretão em tudo, né? Mas não seria, qual que seria a dica, então? Deixar um espaço para... Sem dúvida, você ter um jardim. Como é que faz você isso? ter jardim. Mas se a pessoa quer ter uma área que é concretada, mas sem lacrar todo esse seria o ideal, se a gente sempre usasse proporções, quer dizer, você não lacra todo o teu pátio, porque tem lugares que são excepcionalmente úmidos e você vai olhar, é o muro, o pátio todo concretado, com lajota, e a casa. Então, quer dizer, quando chove um mês a fio, aquela umidade que infiltrou, ela não sai, ela fica ali entre a parede e a lajota, o piso da casa. Mas né, Francisco Zancan, o Chico arquiteto, tem uns revestimentos que são vazados assim, né? Mas eles não chegam a ser a mesma coisa. Né? Tu tem bloco intertravado e tudo mais, mas eles ainda são impermeáveis, porque a área de grama é reduzida. Mas é melhor do que ter um concreto fechado. É melhor do que ter. Mas assim, existem soluções que são mais interessantes. Tu coloca a grama e tu coloca uma grade de plástico sobre a grama, tu não vê. Então o carro passa, estaciona e não machuca a grama. Isso. É um tubo de... Isso existe há mais de 10 anos, eu me formei e já existia isso. É um tubo de plástico. É uma rede, uma tela de tubo de plástico que tu coloca sobre a grama grama e tapa aquilo ali. Então, obviamente, quem é mulher de salto não vai conseguir andar. Mas carro anda, transita. Então, são soluções. Existem tecnologias que a gente pode fazer, pelo menos áreas onde transitam carros... Tem coberturas mais sustentáveis. Tá, o Aquino estava completando. Mas então assim, a gente precisa que, por exemplo, a orla do Guaíba. A orla do Guaíba, para mim, tem que ser mais verde. Ela é linda. E a orla do Guaíba, para mim, ela tem um efeito. Se inundar, ela inunda. E você vai ter um investimento, um reinvestimento de recurso de arrumar as quadras, de deixar o equipamento da sociedade. E a sociedade porto-alegrense migra para os parques no final de semana. É só a gente circular em Porto Alegre que a gente vê todos eles excepcionalmente ocupados. Portanto, então, para mim, a orla da margem do Guaíba... Na primavera e no outono é uma maravilha, mas no verão... ela tem que ser verde. Quando a gente vai no verão, você não suporta, porque você caminha... Ainda mais se você for andar de bicicleta ou caminhar, quando a gente tranca... esqueci o nome da avenida, né? Edivaldo Pereira Paiva, né? Quando a gente tranca ela, você vai caminhar ali às 3 horas da tarde, num domingo de verão, ferve, porque é asfalto. Né? Então é o seguinte, claro que a gente tem que ter o asfalto porque a zona sul com o centro da cidade tem que ter a mobilidade, eu entendo, mas dá para ter mais árvores, né? Então parece que a gente virou inimigo das árvores, às vezes eu senti. Então assim, para a gente enfrentar os eventos extremos, a mudança do clima, nós precisamos árvores, solo exposto, grama, vegetação, para que você possa criar um ambiente em que você vai ter ar mais puro. Arborização, vegetação, diminui a temperatura da cidade, ajuda a melhorar a qualidade, a purificar o teu ar, te deixa solo mais
te deixa solo melhor e te evita a proliferação de N outros elementos na cidade que a gente sempre tem que estar combatendo. Portanto, o plano diretor, o desenvolvimento de qualquer cidade no mundo precisa disso. É óbvio que quando a gente planejou cidades em 1700, em 1800, etc., nós não estávamos preocupados com a mudança do clima. E hoje, além de estarmos preocupados com a mudança do clima, nós sem dúvida sentimos a intensificação dos eventos extremos que se aceleraram nos últimos 5 anos para cá. Tá? Então, municípios, a gente não tem esse dado hoje porque ele está dinâmico, mas em breve, talvez 1 ano ou 2, a gente vai poder ter na tabela. Vários municípios do Rio Grande do Sul que não sofreram impactos nas enchentes de 23 e 24, eles quase não têm imóvel para alugar, porque as pessoas saíram dos municípios impactados, quem tinha recurso e podia, fez esse movimento. Em Mussum, a informação que chega é que uns 30% ou mais da população já se moveu, porque de fato, eu visitei Mussum em setembro de 23, o bairro inteiro foi levado em setembro, novembro e em maio. Então, quer dizer, eu não volto para aqui. Mesmo que o meu sonho seja voltar para a cidade ou quadra onde eu nasci, me criei, vou dizer, pô, não tem como morar aqui. Isso vai ao encontro daquele programa que a gente fez há algum tempo atrás, né, professor Francisco, sobre alguns locais inabitáveis, né? De fato, no Rio Grande do Sul, a rigor, a gente já tem locais que não tem como ser habitáveis. Nesse teu raciocínio, eu te cito, Campos do Jordão, São José dos Campos, eram cidades tidas como estância climática. Quer dizer, há um século atrás as pessoas iam para essas cidades para recuperar a saúde, etc. Tanto Campos do Jordão quanto São José dos Campos não são mais estâncias climáticas. Elas ficaram mais quentes porque as cidades cresceram. Prédio, asfalto, urbanização e assim por diante. Então, a ilha de calor que a cidade promove, e é impressionante, quando você conecta região metropolitana, vamos pensar assim, Sapucaia, Canoas, Porto Alegre, você tem uma estrada, a 116, toda a ocupação, isso é uma ilha de calor, e essa ilha de calor com esse trânsito de veículos é um domo de poeira, material particulado, que atrai para si calor, madrugadas quentes, poluição e trovoada com chuva extrema. O Francisco Zancan, dentro dessa ideia do um pensamento mais objetivo do verde, tá? Arborização, solo mais permeável, né? Menos impermeável, né? Tá correto, né? O que a gente pode falar do ponto de vista de planejamento urbano de uma cidade para ser mais aliada das árvores, por exemplo? Eu não vejo assim a gente plantando árvores em locais assim mais urbanizado, né? Enfim, eu não sei o que se poderia fazer de ponto de vista mais prático. Tem que plantar árvore mesmo? Eu acho que ajuda. A terceira perimetral tinha bastante árvore, depois foram fazer uma obra ali na Plínio, cortaram tudo e até agora está sem nada. A sensação que tem ali é diferente. De novo, acho que passa pela gente ter uma cidade menos para carro. Tá? A nossa cidade, desde a década de 50, o raciocínio que se tinha na época do modernismo é que o carro era o futuro. E foi feito tudo para carro. Pode ver a Avenida Paulista, cortaram todos os IPs que tinha na década de 70. Né? Então a cidade, antigamente, o pessoal botava, quando tinha alguma coisa, botava alguma coisa de árvore. Eles queriam botar, não pelo clima, eles botavam porque era bonito. E aí a gente simplesmente, no século XX, a gente saiu tratorando tudo. Foi tirando desde patrimônio histórico até árvore. Então a gente está uma cidade que é só para estacionamento. Tanto que vocês forem ver Detroit, algumas cidades americanas, tu olha antes e depois, no início do século XX, 1920, a cidade tinha quadrinhas, lojinhas, hoje atualmente é só quadra de estacionamento. Então a gente tem que mudar esse raciocínio. Por mais que muita gente fale, mas tem carro elétrico, mas o carro elétrico, primeiro, a energia dele vem de algum lugar. E vai demorar também. E vai demorar, mas a gente tem que pensar, o carro elétrico, para minerar o lítio dele, é um impacto ambiental desastroso. Segundo, a energia do carro elétrico está vindo de algum ponto. Essa energia ela tem que ser gerada em algum lugar e ela tem que ir até a cidade de algum lugar. Existe perda, não é tão eficiente. O ideal é a gente usar o carro para passeio, mas para o dia a dia a gente não precisar. Então a cidade tem que começar a ser pensada para as pessoas. Então a gente tem que ver onde que a gente pode alocar a maior quantidade de pessoas com o menor impacto possível dentro do que já tem alocado. A gente tem que pensar com as cartas que estão postas. A gente não pode pensar muito wishful thinking, né? Tipo, eu gostaria que fosse. Então, assim, dentro de Porto Alegre, como é que ela tá? Onde é que a gente pode enfiar mais gente
que já tem estrutura. Mas assim, pensando bem, de forma bem assim, simples, tá? Pode começar. Dá para arborizar, assim, mais Sim, assim, total. Vamos plantar árvore. Olha o seguinte, vamos plantar árvore agora. Na minha rua dá para botar mais umas 10, pois tranquilo. Então, eu não vejo isso, né? Poderia ter, eu acho que um movimento assim, né? E aí eu não sei se a árvore precisa ser plantada pequena para esperar crescer, ou já dá para plantar ela um pouco maior? Eu acho que o que eu vejo é que... Não é que vai salvar a cidade, mas assim... Não, mas vai melhorar. Vai melhorar bastante, vai melhorar. E eu vejo que também tem um pouco de falta de cuidado. Porque eu morei numa rua que tinha um monte de plátano, tá? Não é a árvore ideal sempre no nosso clima, mas todas elas estão morrendo. Por quê? Estão com árvore de passarinho e está matando a árvore. Então, assim, existe pouco cuidado. Na frente da minha casa atual tem 2 árvores mortas. Daqui a pouco o ouvinte vai achar que eu estou matando as árvores, né? Não, mas tem pouco cuidado. Então, eu não vejo muito plantio. Eu vi agora na Nilo algumas árvores sendo plantadas, mas acredito que é mais por eleição. Então, durante os 4 anos, ninguém planta nada. Eu não sei, talvez a prefeitura não tenha recurso, talvez seja interessante incentivar. Porque quem faz a calçada é o lindouro. Tá aí a dica que eu estava buscando, ó. Vamos ter uma ideia de incentivar o plantio de árvores. Bem simples, dá um desconto de PTU de, sei lá, uma merrequinha para cada árvore que a pessoa planta na frente da casa dela. Com algum limite, é claro, senão o cara põe uma floresta na frente da casa dele. Gente, estamos já se encaminhando para o final, tá? Mas a sua pergunta é ótima, Léo, a sua provocação. Se a gente criar a educação e a política pública de revitalizar as áreas verdes, de melhorar o que a gente já tem e expandir, porque Porto Alegre é conhecida, famosíssima, por ser arborizada. Então, por que a gente não consegue ver... No meu bairro eu não vejo que a maior parte das minhas árvores em meu bairro foi pensado para ter praças, Jardim Lindóia, né? Foi pensado para ter praças e casas. Obviamente estão trocando casas por edifícios, mas eu não vejo as minhas praças com árvores novas. Pois futuro novo aparecendo, etc. Se a gente tivesse mais tempo no programa, eu ia colocar como enquete. No seu bairro, você enxerga a possibilidade de ter mais árvores aí no seu bairro, no entorno da sua casa? Se quiser já comentar aqui no chat, já que não tem enquete. Aliás, falando em enquete, vamos colocar o resultado final da nossa interativa aí que a gente pediu para você responder. Os eventos climáticos extremos já te fizeram considerar mudar de endereço? Praticamente empatou aí. O YouTube faz o arredondamento depois da vírgula ali, então ficou 50-49 pro sim, 49 por não. Gente, mas é um número... Mas empatou praticamente, só que... um número de sim metade já é um número muito alto para sim. Eu estava imaginando uns 20% já seria alta. Metade das pessoas aqui que votaram dizendo que sim. Vamos ver aqui rapidinho. Carmen Penha, podemos colocar árvores nas esquinas das farmácias totalmente vidraçadas. O que mais tem é farmácia. Botar árvore em cada farmácia. Assim, a Carmen fez uma observação interessante. Rapidinho, então. Vários empreendimentos. Você não vê árvore. Esses malls que o pessoal faz, tem um do lado de casa, não tem nenhuma árvore. Isso. Podia botar ali umas 10 árvores tranquilo. Podia ter árvore. Aliás, o cliente vai chegar na farmácia, vai estacionar, olhar para a árvore, ouvir o passarinho e vai... Baita ideia, né? Sem dúvida. Uma árvore por farmácia. A gente vai aumentar... cada morador de Porto Alegre consegue tranquilo botar uma árvore na frente, perto de casa. Isso, olha aí, ó. Deveríamos nos inspirar nos cascos antigos, Casco Viejo ou Towns das cidades europeias e demais que preservam esses bairros e nesse sistema de vida. É um questionamento, na verdade, né, que ele fez aqui. Sim, né? Isso. Um minutinho final para cada um. Deixa eu ver o Celso Cristi. Parabéns aos convidados. Conhece muito sobre o assunto. É verdade, Celso. Baita programa aqui, Celso, que a gente está fazendo. Vamos ver qual Chico vai puxar Chico Aquino, vamos lá, puxa o seu encerramento, um minutinho para terminar. Breve, deixar para o meu colega Francisco o desafio que é o urbanismo, né, o planejamento. A melhor saída que a gente tem para as cidades se tornarem melhores para nós é a gente diminuir a temperatura e a poluição de modo geral, e isso tem relação obrigatória direta com a natureza. Então, se é no meu pequeno jardim, na minha sacada, na minha floreira, no telhado verde do meu prédio, do meu condomínio, na praça, na minha avenida, na minha rua, a gente precisa de mais áreas verdes para evitar inundações e evitar os eventos extremos de temperatura, ou pelo menos suavizá-los. O Adriano Murilo dizendo que Maringá é região arborizada, mas sofre com as cinquentenárias. O Adriano tá nos assistindo aí no Paraná, ele fez as 2 colocações referentes ao Paraná. Um abraço aí pro pessoal
do Paraná, que está acompanhando aqui o Conversas Cruzadas. Responde aí se está vendo do Paraná. Demais com temperaturas elevadas e estiagens longas e severas o Paraná. Canoe, a cidade com árvores é mais viva, a harmonia da natureza com a urbanização, quando bem feita e respeitosa, deixa a cidade linda demais, é verdade. Francisco Zancan, muito obrigado. Minutinho final para sua despedida. Tá, obrigado. Acho que a parte mais interessante para quem estiver ouvindo a pensar é que cidade é o equipamento mais complexo que a humanidade já criou, né? São estruturas muito complexas, envolve muita gente. Então, qualquer alteração na cidade, por isso que toda a resposta falava, não, vai demorar, porque elas demoram muito tempo. A gente está falando de milhões de vidas, de milhões de decisões. Então, se a pessoa que estiver ouvindo pensar, poxa, talvez mude por mim, pela minha percepção do que eu tenho cobrado da cidade. Não só pensar, ficar sentado, eu gostaria que ela fosse diferente, mas pensar que vereador, prefeito, e mesmo nas comunidades onde a gente convive, se as ideias estão circulando, forem mais ao encontro das questões de, eu gostaria de uma cidade mais próxima, o que tem que mudar, a gente está no caminho certo, né? De começar a pensar como ter o menor impacto. A gente tem que pensar que as nossas cidades não podem ser tão extensas assim. A gente não pode todo mundo morar numa Orlando, onde tu anda 40 minutos de carro, é tudo a highway e tudo autoestrada. A gente tem que ver mais perto. E aí a gente tem um impacto menor também. Acho que passa pela uma mudança de mentalidade, espero que seja rápido o suficiente. Né? A gente tem pressa por todas as previsões, prognósticos que os climatologistas, que os meteorologistas estão nos apontando aqui. Não é nenhum terrorismo que está se fazendo, não. As previsões, elas são realmente preocupantes. Infelizmente, a gente tem que tentar lutar com as armas que a gente tem, e uma delas é o planejamento urbano, que é isso que a gente está também discutindo, que a gente discutiu nesse Conversas Cruzadas de hoje. Quero agradecer muito a quem está nos acompanhando aqui, quem nos assistiu, quem participou, muita gente mandando mensagem, quem votou na nossa interativa. Assim que o programa termina ao vivo, ele já fica disponível para assistir a qualquer momento. Dá o curtir ali, você que ainda não deu o like ali na nossa transmissão, é importante também. Cláudia Magnus, obrigado aí pela mensagem. Ela tinha mandado um outro recado, eu não consegui ler. Ela falou que piso drenante, é dentro daquele assunto que a gente está falando da impermeabilização, né? Gente, baita programa. Buscamos aqui não encontrar a solução definitiva para isso, mas uma sementinha para plantar as árvores, para as reflexões que a gente tem que fazer sobre uma ideia de cidade mais sustentável, viável, para encarar tudo que vem por aí com relação a eventos climáticos extremos. Carmen Penha, Sommer, obrigado aí pela mensagem, um abraço. Conversas Cruzadas de hoje vai ficando por aqui. A partir de amanhã, até quarta, quinta e sexta, com Paulo Rocha, vai me substituir aqui. Eu estou indo para Santa Maria, vou fazer o debate lá dos candidatos em Santa Maria. Olha a trovoada, deu para ouvir aqui, acho que o microfone não pegou, mas o tempo está fechado. Até se puder botar a imagem da torre aí para a gente encerrar, ver como é que está a imagem de Porto Alegre. Tudo fechado, Luiz, não dá para ver nada, escureceu. Olha aí, dá para ver só algumas luzinhas aí. Gente, obrigado pela audiência, uma boa noite a todos. Amanhã então com Paulo Rocha. Tchau, tchau.